agora dar alguns exemplos, não é, destas simulações por elementos finitos que podem ser feitas no âmbito deste framework do SolidWorks. Outros frameworks, o Siemens NX, ou o framework mais conhecido para estas simulações é um framework chamado ANSYS, que é um pacote essencialmente para simulação, muitas coisas, mas para simulação, não é um pacote de CAD. E vamos falar depois um bocadinho também sobre esse. Ora bem, está aqui um exemplo de um projeto que nós estamos a fazer. Isto já é um exemplo com alguns meses, se não um ano de idade, em que o nosso propósito é desenhar uma estrutura que suporta um instrumento criogénico, é um instrumento para os novos telescópios do ESO, não é? A gente tinha falado sobre isso, sobre o instrumento METIS, e o nosso propósito aqui foi verificar se, do ponto de vista estrutural, a nossa estrutura era apropriada para suportar este instrumento. O instrumento está aqui posto como este dummy, esta massa azul, não reflete de modo nenhum as especificações do instrumento, mas tem a mesma interface e as nossas forças que nós estamos a aplicar são força gravítica. Porquê? Porque o telescópio está a ser feito num sítio que é muito sísmico, tem uma atividade sísmica, e, portanto, o ESO transmutou os requisitos sobre a resposta à atividade sísmica num requisito de aceleração máxima, aceleração gravítica máxima. E então obriga a dizer que os instrumentos têm que ser testados sobre uma condição em que a gravidade é 3.5 G, portanto é 3.5 vezes a aceleração normal. Portanto, vocês veem aí um gráfico do stress máximo, não é? Há uma escala, cores, etc. E também há uma setinha que indica qual é o ponto com esse máximo. Isto é o stress von Mises, é a tal norma da matriz de stress, e é para ser comparado com o yield strength do material, que é 2.5 vezes 10 à oitava, uma coisa desse género. Portanto, estamos abaixo disso. Pronto, é um exemplo. Já agora, este exemplo, conforme está aqui mostrado, isto é um gráfico do ANSYS. Portanto, é só para perceber que o outro pacote de simulação, talvez até mais, enfim, mais conceituado que o SolidWorks, em linhas gerais, é muito semelhante, sobretudo na definição dos problemas, etc. Pode permitir, às vezes, uma divisão em elementos finitos de uma natureza um bocadinho diferente. É um pouco mais sofisticado na forma como se pode definir as meshes, etc. Mas a ferramenta é a mesma em termos das condições de fronteiras, em termos dos gráficos que se podem visualizar, etc. Portanto, ali era um stress externo, portanto, há uma fixação, as quatro patas cá em baixo estão fixas e o resto é um stress que é uma aceleração. A aceleração faz força em todos os elementos que têm massa, porque é uma gravidade, mas em particular naquele dummy que tem uma massa de cerca de 10 toneladas. Bom, a escala isto tem 6 metros de altura, uma coisa assim do género, portanto é uma coisa muito, muito grande. Vamos mudar de escala completamente. E aqui vamos falar um bocadinho sobre um projeto que nós fizemos há 3 ou 4 anos, que é o projeto de uma câmara de infravermelho, onde foi posto um detector e uma série de óptica para coletar a imagem de 4 telescópios. Isto é um instrumento para interferometria, isto é, pega na luz de um telescópio, pega na outra e faz uma combinação não coerente. Isto é, vê riscas de interferência entre os vários telescópios. E o problema aqui, cá dentro desta caixinha está o detector, e está a óptica que está também à temperatura mais ou menos do detector, e estes detectores só funcionam a 80 Kelvin. Portanto, 80 Kelvin é menos 190 e tal graus centígrados. Não é? Portanto, e porquê os 80 Kelvin também? Porque estão preparados para trabalhar com arrefecimento a azoto líquido. E o ponto de ebulição do azoto líquido à temperatura, à pressão normal, é 77 Kelvin. Ora bem, qual é o problema aqui? O problema é que a câmara era demasiado grande para ser toda arrefecida, não há vantagens, trabalhava até na banda H, portanto,
é uma luz infravermelha que não é produzida pelo facto, ou dificilmente é produzida pelo facto do instrumento estar quente. Portanto, o arrefecimento do instrumento foi feito porque o detector precisa de ser arrefecido, senão tem ruído eletrónico. Não foi por motivos ópticos. E então, como a câmara é muito grande, não fazia sentido arrefecer a câmara toda. E, portanto, isto gerou aqui um problema, que é o seguinte. O problema é que nós temos um arrefecimento, uma parte que tem que ser arrefecida. Essa parte não é homogénea, portanto, não é tudo feito do mesmo material, é feito de materiais diferentes. O que significa, quando vamos arrefecer, podem surgir forças, porque uma coisa quer contrair e a outra não. E, portanto, como é que isso se resolve? E, por outro lado, surgem fluxos térmicos, porque estamos uma parte fria e estamos a ter que fazer um acoplamento mecânico para aquilo ficar seguro no sítio e estável a uma parte que está, sei lá, 150 ou 200 graus acima, não é? Pronto, então, o primeiro problema, que é o problema de não ser um material homogéneo, tem particular representação no balanço entre os alumínios, porque são essencialmente alumínios que são usados para a construção mecânica, e as óticas, que são um vidro, sílica fundida, porque a sílica fundida, este infrasil, é um tipo de sílica fundida que é muito transparente no infravermelho próximo. E o que é que nós aqui vemos? Vemos assim, então, isto é tudo construído à temperatura ambiente, tipicamente representa-se por 23 graus, e, portanto, em princípio deve ter stress igual a 0 a 23 graus, deve ter deformações iguais a 0 a 23 graus por origem térmica, e depois, lentamente, mas é arrefecido até chegar aos tais 80 Kelvin. E o que nós vemos, em primeiro lugar, é que isto é uma questão do desenho óptico. O desenho óptico foi feito com pacotes, os tais pacotes que também armazenam o conhecimento de desenho óptico de várias pessoas e enfim, de vários grupos. Neste caso, um pacote chamado Zemax, e foi feito, enfim, escrevendo lentes, descrevendo prismas e coisas desse género, mas também aí o que acontece é que a performance óptica muda com a temperatura, e uma das coisas que acontece é que todos estes materiais têm índice de refração que muda com a temperatura. Pronto, isto não tem aqui um análogo mecânico, mas é só para dizer que também a sílica fundida, com o seu índice de refração, que se manifesta em todas as lentes, em todos os prismas, na fração de luz refletida e refratada, também tem uma dependência neste caso até, isto é uma dependência com a temperatura e é uma dependência com o índice de refração, com o comprimento de onda. Portanto, nós estamos a qualquer coisa de 2.2, e vocês, se olharem aqui para 2.2, veem que há 3 curvas ou 4 aqui muito sobrepostas. A diferença é razoavelmente pequena, não é? Entre os 300 Kelvin e os 80 Kelvin, é um tracejado e outro não. Pronto. Portanto, a dependência do índice de refração com a temperatura existe, porque aquilo não é todas as curvas sobrepostas, são várias curvas, mas é pequena, em particular em relação com a dependência com o comprimento de onda, por exemplo. Ora bem, aqui temos outra coisa. Portanto, para a sílica fundida também, o que é que acontece à dilatação? A sílica fundida também foi, enfim, não é maquinada, mas foi polida, foi cortada, etc., à temperatura ambiente, e vai ser arrefecida até o estado de 80 Kelvin. E, portanto, a pergunta é, contrai, dilata, quanto? Bom, e para isso existe o tal coeficiente de dilatação térmico, não é? Que é o nosso alfa, e o nosso alfa basicamente é a variação percentual, ou seja, a variação relativa, é o delta L sobre L, a variação relativa do comprimento, quando multiplicar por delta T. Portanto, o delta L sobre L é variação de temperatura em relação à temperatura inicial, vezes este alfa, coeficiente de expansão térmica. E o que nós vemos é que a temperatura entre os 270 ou 280 ou 300, em que este coeficiente de expansão alfa é positivo, o que significa que quando a temperatura desce ele contrai, estão a ver? Quando nós vamos acabar aqui nos 80 Kelvin, nós temos uma área em que este coeficiente de expansão térmica é negativo. Ou seja, vai haver no arrefecimento uma parte em que isto vai contrair, e vai haver outra parte em que isto está a crescer a temperatura, mas como o coeficiente é negativo, vai distender. E o resultado, estas coisas, estas parametrizações, portanto, o coeficiente de expansão térmica depende da própria temperatura, como aliás é aqui, portanto, há parametrizações para isso,
E nós fomos aqui ao NIST, que é o National Institute of Standards dos Estados Unidos, que é uma coisa muito relevante a nível internacional sobre propriedades materiais, etc. E fomos ver que aqui uma parametrização para a sílica fundida, que é, aliás, não, neste caso, portanto, tínhamos aquilo para a sílica fundida, usámos aquela expressão, e depois temos isto aqui, que é agora a mesma parametrização, também com coeficiente de expansão térmica, mas para o alumínio que nós estávamos a usar, que é um 6061, uma coisa assim no género, é uma liga de alumínio. E o que nós vemos também, mais uma vez, é uma fórmula que depende da temperatura, uma parametrização de temperatura, e olhando ali para o gráfico e tudo, nós vemos que o comprimento, aqui, em vez de vermos alfa, delta, t, fazemos uma coisa chamada integrada, ou seja, é mesmo a diferença de comprimento entre a temperatura ambiente, 2,93, e a temperatura a que nós estamos, isso depende da temperatura a que estamos, e dá qualquer coisa como menos 4,4 a 100 Kelvin. Portanto, a variação relativa de comprimento, menos 4,4 vezes 10 menos 3, a variação relativa de comprimento, se eu passar uma barra de alumínio entre a temperatura ambiente e 100 Kelvin, é de menos 4,4 ou cerca de 0,5%. Meio por cento do comprimento. Como nós temos uma dimensão daquele objeto da ordem dos 160 mm, um bocadinho menos de um palmo, isto dá uma variação dessa dimensão, só essa dimensão, de quase 1 mm, 0,7 mm, está bem? Pronto, portanto, a sílica fundida não varia de todo, porque tem uma parte que cresce, tem outra parte que decresce, é preciso fazer a integração, mas o que nós fizemos foi verificámos que isso não tem uma net contribution, quer dizer, não tem uma coisa que resulta dessa parte negativa e parte positiva. O alumínio tem uma contração de 0,7 mm em cada 160 mm, está bem? Pronto. Depois, um outro material que é também utilizado é o inox, lá no mesmo aparelho. E no caso do inox também temos uma parametrização, também fomos utilizar a parametrização no NIST e verificámos que no caso do inox esta contração é de 0,3 mm. Portanto, temos três materiais, temos a sílica fundida que é utilizada em todas as óticas, não contrai, temos o inox que está a 0,4 mm em 160 mm e temos o alumínio que dá 0,7 mm, portanto é basicamente quase o dobro, é 0, um material não faz, a outra 0,4 e a outra quase dá o dobro. Portanto, estes materiais têm todas estas diferenças de comportamento térmico